Sim, tá começando mais um Stock Pickers aqui, hoje voltando ao formato remoto, mas hoje vai ser um programa muito especial, que a gente vai ter um papo com duas pessoas com visões diferentes, aliás, estão em posições diferentes para falar sobre investimento de longo prazo. Hoje vai ser um papo bem focado para investimento de longo prazo, seja você investidor, empreendedor, a gente vai ter um papo bem de Brasil para longo prazo. Os dois convidados já vieram uma vez no Stock Pickers e cada um em momentos diferentes, né? Um deles veio no episódio 17 ou 18, que era o primeiro episódio com plateia e foi um episódio muito especial. É um convidado muito especial e está aqui de volta. Algumas coisas mudaram no Stock Pickers e na própria empresa dele de lá para cá. E o outro é um Stock Picker que está completando 2 anos, aliás, já completou 2 anos do nascimento do seu fundo, o XP Long Term, e vai falar não só dos últimos 2 anos, mas principalmente do que vai vir nos próximos anos. Nossos convidados são Guilherme Benchimol e Rodrigo Furtado. Pessoal daqui da XP, estamos tudo em casa. Hoje vai ser um papo de altíssimo nível, não é mesmo, Renatão? É isso aí. Olá a todos, estou de volta, né, Salomão, depois de curtíssimas férias. 8 meses de férias, cara? Foi isso aí, foi 8 meses, quase uma gestação, né, uma gestação de 15 dias aí. E só lembrando que o Furtado também, quando veio aqui, aliás, já dando spoiler, né, do Rodrigo Furtado, quando ele veio aqui, também foi um episódio com plateia, né, foi aquele que a gente fez na Casa Natura, na época do velho normal, a gente estava às portas aí da pandemia e ainda não sabia, né, foram 2 episódios épicos, né. Que saudade de uma aglomeração, né, cara? Eu Exatamente, estou no intervalo entre a primeira e a segunda vacina, mas assim que passar isso tudo, vou fazer evento presencial só para abraçar as pessoas, não vou nem participar. Mas bom, nossos convidados, Guilherme Benchimol fundou a XP em 2001, foi CEO da empresa até março de 2021, nesse período ganhou por 2 vezes, nos 2 últimos anos, o prêmio de melhor CEO do setor financeiro, mas ele não vai ganhar o tri, porque a partir de março desse ano, a cadeira de CEO vai ser ocupada por Thiago Maffra, de apenas 36 anos, e era o CTO da XP, né? Uma decisão que marca bem o direcionamento claro da empresa para se tornar uma tech e não só uma empresa de investimentos. Agora, o Guilherme é presidente do conselho de administração da empresa, mas tem aí, além da sua proximidade com o mercado, um pouco aí de sucesso para poder compartilhar de visão de longo prazo, tendo em vista a história da XP. E o nosso outro convidado, como o Renatão já falou, Rodrigo Furtado, é aquele stock picker nato, né? Teve 10 anos dentro do time de ações da XP Asset, antes de criar o XP Long Term, que é um fundo que ele é o principal gestor e montou lá toda a sua equipe. E nesses 2 anos de vida, o fundo nasceu em junho de 19, finalzinho de junho. De lá para cá, já acumula 65% de ganhos, é mais que o dobro do Ibovespa no período e também é quase 800% do CDI no período. Então, sofreu aí um pouquinho na crise, como todo mundo, mas nesses primeiros 2 anos está com folga aí em relação aos benchmarks. Então, eu sei que eu fiz uma apresentaçãozinha, mas eu gosto sempre, até para testar o ouvido dos nossos ouvintes, gravar a voz de vocês, pedir para vocês se apresentarem por 30 segundos, né? Falar alguma coisinha que faltou. Se eu falei tudo, pode falar qualquer coisa pessoal mesmo. Começar pelo Furtado. Rodrigo Furtado, bem-vindo ao Stock Pickers. Quem que é você em 30 segundinhos? Obrigado pelo convite, Thiago, Renato. Prazer estar aqui de novo. Quem que é o Rodrigo Furtado? Assim, sempre começa pela dedicatória para a família, né? Pai de João Pedro do Antônio, marido da Diana. Mas no mercado, cara, sou engenheiro de formação, carioca, estou no mercado desde 2007 e na XP estou completando 12 anos aí dedicados à parte de gestão de fundos de ações, os últimos 2 dedicados ao nosso mandato aí de longo prazo, que é o XP Long Term. Então, resumindo, é isso. Boa, e o Furtado, obviamente, para quem não pegou a referência, né, Long Term,
é longo prazo em português. Sabia, né, Renatão? Sabia. Longo prazo em inglês, né? Porque aliás, tradução para o português, desculpa. Tá, boa. Thiago, tem uma história legal aqui, vou contar pela primeira vez. Acho que eu já até mandei esse e-mail para o Guilherme. Na verdade, dá para dizer que eu sou um cara de longo prazo mesmo, porque o meu primeiro contato com a XP foi num curso que a XP deu no Rio de Janeiro em 2006 ou 2007. Eu peguei o panfleto da mão do Gabriel Leal, vendendo o curso, né? E aí saí do curso e pedi um estágio para ele, mandei um e-mail, eu tenho esse e-mail guardado até hoje. Então minha história com a XP começou aí há 14, 15 anos atrás, com o primeiro pedido de estágio que não deu certo, né? Mas 2 anos depois eu acabei integrando o time. Quem que foi o professor desse curso, você lembra? Eu já não me lembro. Mas lembra que foi o Leal. Mas o Gabriel estava lá nos 2 dias de curso, foi um curso que foi dado ali num prédio comercial no Leblon, durante o final de semana. Pô, foi um não na hora, mas depois virou um sim mais especial. Legal, muito bom. Foi o foco no longo prazo, né? Exatamente. E nosso outro convidado especialíssimo, já falei um pouco de você, Guilherme, mas queria que você falasse um pouquinho. Mas antes de tudo, muito obrigado por aceitar esse convite para estar de volta ao Stock Pickers. Obrigado, Salomão. Obrigado, Renatão, Furtado. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Guilherme Benchimol, eu em 30 segundos, eu comecei a XP há 20 anos atrás, dia 12 de maio de 2001, junto com mais um sócio gaúcho. E confesso que eu não imaginei que a gente fosse chegar tão longe, mas já que a gente chegou até aqui, a gente acha que só está começando. Então foi uma história de muita resiliência, de outros sócios, né? Não é só minha empresa, eu tenho outros sócios que me complementam. E agora nessa fase nova, onde eu estou focado no conselho e olhando mais o longo prazo da companhia. O Thiago Mafra assumiu como CEO tem algumas semanas atrás, e eu estou ainda mais animado, porque eu vou conseguir focar em coisas que o CEO às vezes não consegue, porque fica enfornado naquela confusão que é o dia a dia. Então, já aproveitar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem de bastão aí, Guilherme. O Mafra, meu xará, Thiago Mafra, agora assumindo o cargo de CEO. O que é óbvio que não dá para falar que tem uma mudança prática agora, de uma hora para outra, né? Afinal, a empresa estava indo muito bem sob sua gestão, mas o que você acha que vai ser a grande mudança aí dentro da XP com a chegada do Mafra? Eu diria que numa empresa tem talvez 3 figuras de governança mais relevantes, né? O CEO, o conselho e o acionista de referência. E na XP eu acumulava essas 3 funções. Eu estava à frente do conselho desde quando ele existe, que foi em 2010, quando a Actis entrou como acionista nosso. Eu desde sempre fui o CEO e também sou acionista mais relevante da companhia. O CEO ele foca mais no curto prazo, ele olha os 3 anos à frente da companhia. O conselho olha de 3 a 10, alguma coisa em torno disso. E o acionista olha mais de 10. Então, quando você junta essas 3 figuras numa pessoa só, você acaba embaralhando um pouco as coisas. E eu acabei encontrando uma pessoa que toca o dia a dia melhor do que eu. O Thiago Mafra assumiu a tecnologia há 4, 5 anos atrás, assumiu muito bem. E a XP é uma empresa de tecnologia, metade dos funcionários são de tecnologia. E boa parte da minha vida era empoderando o Mafra e ajudando o Mafra a fazer as coisas acontecerem. Então mais do que razoável que eu dê espaço e que ele assuma o dia a dia, e eu faço uma dobradinha com ele. Eu olho mais o longo prazo, ele toca mais o curto prazo e a gente se complementa. Então a cabeça a partir de agora é essa. Eu ter uma agenda mais externa, olhar mais 5, 10 anos à frente, e ele ter autonomia e tocar o dia a dia junto com os nossos sócios que seguem à frente da empresa, né, junto com ele e complementando o time como um todo. Pessoal, antes da gente entrar nas perguntas exatamente da pauta, eu tenho uma curiosidade que acho que é uma das coisas mais difíceis
de definir, assim, tanto quando a gente fala de investimento e acho que de negócios, né? Eu queria que vocês definissem o que é isso, o que é longo prazo, né? Pensando para você, o Furtado está aqui falando de longo prazo, mas eu nem sei se ele tem idade para falar em tanto longo prazo assim, o Furtado, mas eu queria que vocês definissem o que é longo prazo. É para sempre? Qual a diferença de longo prazo e perpetuidade? A gente está falando de décadas, está falando de 10 anos, está falando de 5 anos. O que é um longo prazo para vocês? No contexto do que cada um faz. Bom, Renato, longo prazo, na minha visão, é o que não termina mesmo. É você estar focado em alguma coisa que você sabe que é para sua vida. E é algo que não vai terminar. Então, você tem que garantir que os alicerces sejam de fato muito sólidos, porque aquilo é a tua vida e aquilo vai ser a vida de outras pessoas que vão continuar o projeto ainda mais à frente. Então, é dessa forma que eu encaro o longo prazo. Do meu lado, Renatão, assim, longo prazo, a gente poderia dividir entre vida e investimento, né? Mas até contando um insight nosso, quando a gente entrevista alguém, a gente pergunta para a pessoa o que ela se vê fazendo em 3, 5 anos, né? E aí eu sempre defino o curto prazo como 1, o médio prazo como 3 e o longo prazo a partir de 5. E eu acho que dentro de um horizonte visível de objetivos, 5 anos para chegar nesses objetivos é um prazo razoável, né? Quando a gente fala de investimento, a gente vai ter duas formas de olhar investimento em empresa com visão de longo prazo. Uma forma mais empresarial, a outra forma mais do investidor em si, né? Do investidor em si, esses prazos de 3 a 5 anos que eu falei, eles servem. E a gente vem tentando educar até o nosso investidor, o nosso cotista e as pessoas que acompanham a gente para estar alongando isso cada vez mais. Do ponto de vista empresarial, quando a gente escolhe uma empresa para investir, longo prazo, aí acho que bate bastante com a visão do Guilherme, né? Geralmente a gente gosta de investir em pessoas que estão tentando criar uma coisa muito grande, né? E não se cria nada muito grande num prazo curto, né? Então, empreendedores, executivos, em geral, criam grandes empresas e geram muito valor quando eles têm objetivos de longuíssimo prazo, e aí geralmente ele está ali fazendo alguma coisa que é para a vida dele, né? E a gente busca isso nas empresas que a gente investe. A longo prazo eu encaro muito como sendo projeto de vida, tá? Quando você dedica a sua vida, quando você quer dedicar a sua vida àquele projeto, eu encaro como longo prazo. Acho que nada mais longo prazo do que a sua própria vida, né? Então você vai se dedicar àquele projeto e aquilo é algo que te realiza, aquilo é algo que te deixa feliz. Então isso naturalmente você vai fazer cada vez melhor, até porque você vai passar muito tempo ali aprendendo e evoluindo ao longo dos anos. Pô, excelente essa curiosidade do Renatão, porque já levantou o gancho que sei que o papo vai ser longo, mas é a minha grande curiosidade de quando que um empreendedor, um executivo e um stock picker, eles se encontram para olhar para o longo prazo. Então eu queria muito que vocês falassem, não só do prazo, do longo prazo de vocês, mas o que vocês estão vendo de longo prazo agora, né? Pode começar, Furtado? Vamos lá, assim, puxando o gancho da minha resposta para o Renatão, Thiago, assim, para a gente que gere um fundo de ações com visão de longo prazo, o nome não é à toa, né? A gente divide em duas partes, né? Primeiro é a visão do empresário, né? O poder da visão de longo prazo de um empresário, né? E a segunda parte é o porquê que um investidor escolhe o longo prazo na hora de investir em ações, né? As pessoas tendem a olhar só para a segunda parte do que eu estou falando, que parece que investir em longo prazo, e todo mundo fala isso, né? Seus programas devem ser repetido praticamente todo o programa, parece que é comprar uma ação e ficar lá, abraçado numa ação para sempre, mas para a gente é muito mais do que isso, né? Para a gente, a visão de longo prazo não é só do investidor, ela tem que ser da empresa que a gente está investindo.
Acho que eu gosto do exemplo do Jeff Bezos, cara, assim, porque a Amazon está aí, a terceira ou quarta maior empresa do mundo, né? E ele, a primeira carta aos acionistas que ele escreveu, ele dedicou 80% da carta para falar de visão de longo prazo. E ali ele faz quase que um testamento falando que ele faria trade-offs, né, entre curto prazo e o longo prazo a todo momento, e que ele não estava ali para agradar Wall Street ou para deixar o DRE do próximo trimestre mais bonito. Ele tomaria decisões difíceis sempre que ele visse que a empresa estava ficando mais forte no longo prazo. E aí ele separou KPIs que eram os KPIs que ele perseguiria como uma empresa mais forte para o longo prazo. Então, aumento do número de clientes, aumento do engajamento do cliente, por aí vai, né? Então, assim, quando a gente olha investimento, essa ótica é muito importante para a gente, tá? Que é a ótica de quais são os KPIs estruturais desse business, né? Eu sempre brinco que o melhor investimento que eu fiz foi em XP, né? Apesar de não ter investido no fundo, mas quando eu entrei na empresa lá, a gente foi avaliado em 2010 pela Actis a R$500 milhões, e hoje a empresa vale mais do que 100 bi na bolsa, né? E o que tinha por trás? Tinha por trás pessoas com objetivos de longo prazo, aí o Guilherme pode falar muito melhor do que eu, muito grande, né? Então, mudar a forma como o brasileiro investia, né, e melhorar a vida dele financeira é um sonho enorme, né? E não se conquista no curto prazo. E aí a gente acha que bons investimentos de longo prazo estão muito linkados a empresas que estão atrás de um objetivo maior, né? E esse objetivo maior dificilmente você conquista no curto. E aí, do ponto de vista de investimento, cara, assim, tem uma série de exemplos do porquê a gente deveria focar no longo prazo, mas o principal deles é que no longo prazo a convergência entre o preço de uma ação e o valor da companhia é muito maior, né? Tem vários estudos que falam sobre isso também, tem um mais recente do Credit Suisse que aponta que em um ano o retorno que você tem numa ação depende 80% do preço que você pagou, daquele múltiplo, né? Em 10 anos, só 20%. Né? Em 10 anos, os outros 80% depende do quanto que o lucro daquela empresa cresceu, ou a receita cresceu, ou o número de clientes cresceu, vai depender da métrica que você quiser usar, né? Mas o porquê investir no longo prazo para a gente é que a gente entende que o nosso ciclo de competência é encontrar essas empresas que vão gerar valor no longo prazo, e que 80% do nosso tempo tem que ser gasto com isso, 20% tem que ser gasto com a questão do preço, qual o valor que a gente está entrando, valuation de curto prazo e tudo mais, né? Mas essa é a nossa visão, assim como investidor, tentando quebrar em duas frentes. E aí, respondendo de forma rápida a sua pergunta final, o longo prazo vai ser nesse novo normal, cada vez mais difícil de prever, né? Porque a tecnologia e o excesso de capital de risco está quebrando várias barreiras de entrada, né? Mas uma coisa que está claro é que quem tiver o cliente, né, vai ter sucesso no médio e longo prazo, né? Então, antigamente, as empresas se dedicavam muito a canal, né, forma de distribuir seu produto e ao produto. Hoje em dia, você tem que ter uma visão de cliente, né? O cliente ele vai consumir em vários canais, e ele pode consumir vários produtos que você entrega. Então, se você tiver o tal do stickiness, né, que é uma palavra que tá na moda falar, né, que esse engajamento do cliente com a empresa e com a marca, eu acho que é isso aí que vai determinar o grande fator de sucesso de longo prazo das companhias, aí, dos investimentos que a gente vai fazer. Eu diria que o longo prazo, com a visão do empreendedor, né, o empreendedor como eu, ele não tem... Ele pouco se importa com o preço da ação no curto prazo. Ele sabe que aquilo lá é a vida dele e que ele tem que fazer aquilo continuar melhorando ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, né? E a forma como eu penso no longo prazo é basicamente pessoas. Então, as empresas são feitas de gente, e conseguir tirar o melhor de cada ser humano é a capacidade que você tem de continuar se moldando
a todas as demandas que a empresa vai ter ao longo dos anos, seja contra competidores, seja com cenários novos macroeconômicos que mudarão ao longo do caminho, com as inovações que vão ter que ser feitas e etc. Então, você conseguir lidar com o capital humano de forma inteligente. E o que é isso na prática? É você encontrar as pessoas que se identificam com o seu propósito, atrair elas, colocar a pessoa certa na posição correta, aprender a traçar meta, aprender a cobrar meta, aprender a alinhar as pessoas com você no curto e no longo prazo, criar uma cultura forte. E é a mistura disso tudo que faz com que você tire de novo o melhor de cada pessoa que trabalha com você e faça as mágicas acontecer a longo prazo. Então, eu conheço muito empresário que é focado na área comercial, que é focado na área de produtos, e eu entendo que o foco é sempre gente e com isso garantir a meritocracia do processo, né? Não ter medo de mudar a gente de posição, não ter medo de deixar as pessoas boas subirem e até pessoas que não estão mais se adaptando ao cenário atual da empresa sair da companhia, né? Então, isso na minha visão é a longo prazo. E sobre o novo normal, eu diria que assim, toda crise traz milhões de oportunidades e essa crise não foi diferente, apesar de ter sido muito dura, mas ela ensinou muita coisa. Ensinou que você pode trabalhar remoto, ensinou que você pode ter uma equipe descentralizada e eu acho que isso é poderoso, ainda mais quando você acredita que tudo é feito de pessoas. Antigamente, trabalhar na XP era uma dinâmica de morar no máximo 2 horas da companhia, né? O que já é muito duro, né? Porque 2 horas no trânsito não é saudável a longo prazo. E agora a gente consegue trabalhar com pessoas do mundo inteiro e elas conseguem se conectar com a gente. A gente vai ter a Vila XP sendo lançada no ano que vem, que é o nosso hub, que é o nosso lugar de encontro, né? Nosso ponto de encontro, desculpa. E com isso, né, ter gente que mora fora do Brasil, que mora em outros estados, é uma forma de conseguir lidar com esse novo normal e com isso atrair talentos de forma ainda mais escalável. Então, a gente tá bem animado e confiante que a gente vai ter oportunidades adiante. Já que a gente está falando de mudanças, né, queria trazer um outro assunto aqui para a conversa, que são, nos últimos anos, né, não só por causa da pandemia, né, mas isso é uma coisa que já vinha acontecendo, vários novos modelos de negócio acabaram chegando à Bolsa. Né? Dá até para dizer que a XP um pouco foi isso também quando fez o IPO ali, né? Foi a primeira empresa do tipo que fez do Brasil, que abriu o capital dessa maneira, né? Mas a gente tem outras coisas acontecendo aqui, né? A gente tem, sei lá, Enjoei, tem Melios, tem vários modelos de negócio que até poucos anos ninguém nem sabia que existia ou não existia, que estão chegando à Bolsa. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês acham desse movimento, dessa chegada de companhias assim, totalmente diferentes e disruptivas? Começar com o stock picker da mesa, aqui, o Furtado. Vamos lá, Renatão. Assim, a gente... Acho que se tem uma coisa... O ambiente de negócio está mudando, né? Está mais rápido, assim, e a gente está o tempo todo aprendendo a reavaliar os novos modelos de negócio que estão surgindo, né? E se tem uma coisa que é legal do trabalho dos stock pickers é isso, né? Assim, do stock picker, né? Que é você tem que estar sempre se questionando se não tem uma forma melhor de olhar investimento, de olhar empresa e por aí vai. E aí a Bolsa está trazendo, não só está trazendo novos modelos de negócio, mas eu acrescentaria um ponto. Os modelos de negócio tradicionais estão mudando bastante também. Assim, tem empresas que estão virando 180 graus o modelo de negócio delas, né? Vou citar uma empresa que foi um excelente investimento nos últimos 10 anos, que está se reconfigurando completamente, a própria Lojas Renner, né? Lojas Renner está saindo de ser uma pura varejista de vestuário para tentar virar uma plataforma de moda, lifestyle, etc. Mais uma vez, saindo daquela visão de um produto muito bom com um canal de varejo, indo para uma visão de que
o cliente tem que estar conectado com a marca, né? E aí eu vou vender roupa, vou vender moda, vou vender lifestyle, vou vender outras coisas para esse cliente no tempo, tá? Inclusive, então... só um comentário disso aí, Furtado, é que foi durante as férias de 8 meses do Renatão, a gente fez uma live com o CEO da Renner, logo após a aquisição da Repassa, né? Que a gente falou de Enjoei, o Renatão citou como exemplo, e a Repassa é tipo um Enjoei. A diferença é que ela faz uma curadoria ainda do que vai passar pro que vai ser vendido ali dentro, né? Mas a ideia é essa, né? Quase como eu tenho uma roupa que eu não quero mais usar, eu posso vender ali na Repassa e alguém compra ali dela, né? Que é um pouco do modelo de negócio, quase que um brechó online que o Enjoei, que veio para a Bolsa, ele tem, né? A gente vem conversando bastante com o Fábio para entender essa virada, assim, e a gente inclusive fez alguns debates sobre os modelos de negócio lá fora que são exemplos para a Renner, né? Tem a Zalando na Europa, tem a Shein, que o brasileiro está conhecendo um pouco mais agora, que é uma chinesa. Mas, voltando à pergunta, assim, não basta só olhar os IPOs que estão vindo como novos modelos de negócio, tá? Assim, os modelos de negócio tradicionais estão mudando. E aí o que isso traz de novo para a gente é que a gente está aprendendo muita coisa nova. Eu acho que nunca gastou tanto tempo olhando lá fora esses novos modelos de negócio, para ter um benchmark legal, para entender o que as empresas brasileiras estão fazendo. E aí é uma análise bastante qualitativa de entender, primeiro, para onde a empresa vai apontar, né? Essa empresa nova ou essa empresa antiga que está se reinventando. Então, qual é o grande objetivo que eles têm, qual é o profit pool que a empresa está perseguindo, né? Como é que os incentivos estão linkados para isso, né? O Guilherme falou bastante de pessoas, mas quando você fala de centralidade do cliente, etc., você tem que estar com os incentivos na forma correta, né? Como é que você alinha as pessoas da empresa no curto, médio e longo prazo para elas perseguirem esse caminho. Então, é uma coisa que a gente gasta bastante tempo aqui também. E, por fim, a capacidade de execução, né? Assim, e aí entra em campo, Renatão, o acompanhamento em base diária, né? Porque cada vez mais a gente está olhando para o futuro. Porque, como as empresas estão se reinventando e os modelos de negócio são muito novos, você está cada vez mais olhando para aquele profit pool lá na frente e vendo se essa empresa que está aqui vai conseguir morder uma fatia daquilo, né? Então, o acompanhamento diário, com base em alguns KPIs, que a gente vai de empresa a empresa selecionando quais são os KPIs importantes do ponto de vista estrutural, para ver se a execução está indo de acordo com aquilo que a gente acreditava, ou se não, vai mais devagar, ou vai mais acelerado, ou vai ter uma mudança de rota, né? Então, é essa forma que a gente tem encarado, mas com uma humildade muito grande, cara, porque assim, a gente tem aprendido muita coisa nova nesse novo normal, vamos dizer assim. E só teclinha SAP aí, né, para o pessoal, o KPI é a sigla de KPI, que seria meio que um indicador de performance, ali, os principais indicadores de performance que a gente tem que acompanhar ali das empresas. Perfeito. Bom, eu diria que realmente essa abundância de capital que existe no mundo faz com que empresas que não eram tão vistas apareçam com mais visibilidade. Eu sempre fui da linha de que é mais fácil você ter sucesso gerando resultado, então você tem que equilibrar o curto com o longo prazo, né? O combustível do empreendedor é fazer resultado, porque esse resultado mostra que a direção dele está correta e com isso ele toma mais risco, ele vai horizontalizando a empresa, ele vai trazendo para o seu cliente mais experiências e nos dias de hoje isso acaba tendo bem menos relevância, né? Porque a gente tem abundância de capital que eu até acho que vai durar bastante tempo ainda. Então, acaba que tem muita empresa surgindo, acho que as coisas vão mudar bastante, mas o desafio dessas empresas é mostrar que o que elas estão fazendo que isso é consistente no tempo, né? Por muitos anos disseram que o que a gente fazia lá não ia dar certo, né? Que a XP ia quebrar e
e tantas outras coisas similares, né? E a gente chegou até aqui e com certeza a gente vai continuar indo cada vez mais longe. Então tem muita empresa tech que a gente escuta a mesma coisa e aí vai da competência do empreendedor de conseguir transformar toda a tecnologia inovadora que ele concebeu, a capacidade que ele tem de conseguir atender bem esse cliente em lucro líquido lá na frente, né? Lembrando que toda empresa deveria valer a projeção de resultado de longo prazo a valor presente, né? Então, no final, é isso que deveria ser o valor de uma companhia. E nos dias de hoje você acaba não tendo isso com tanta clareza, né? Você acaba criando uma conta meio em cima de receita, em cima de valor de cliente, e isso é um pouco confuso, né? Então são estimativas muito voláteis. Eu diria que ainda tem algumas empresas, elas vão dar certo, mas eu diria que talvez uma gama razoável talvez não consiga sobreviver a um cenário de menos liquidez no mercado. E aí, se eu puder só complementar, assim, cabe à empresa separar o que é um investimento de curto prazo e o que é o retorno do longo, né? Então, eu vou citar o exemplo da própria XP, porque eu vivenciei isso aqui dentro, Guilherme, e está lá no livro, o Guilherme pode falar mais, mas assim, a gente passou por alguns anos que o nosso lucro caiu, mas que a gente olhava os principais KPIs, de novo, usando a sigla, de crescimento de cliente, de engajamento do cliente, de aumento do AUM do cliente com a gente, que a gente via que o business estava saudável. O que a gente precisou fazer naquela época foi um ajuste do ponto de vista de custo e eficiência, né? Mas a empresa estava arrumando para o lugar certo, né? Então, nunca é uma linha reta, né? Você sempre vai linkando os pontos. Então, fato é que as empresas, a gente precisa separar quais empresas que realmente estão correndo atrás de um profit pool com um projeto coerente, né? E quais empresas que não, que estão abrindo mão de lucro e não têm um modelo de negócio rentável no final do dia, né? Então, isso cada vez é um trabalho que não é simples, né? É cada vez mais difícil separar aí o joio do trigo. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso, porque eu gostei muito do que o Guilherme comentou. Eu não acredito ter uma resposta certa para isso, tá, Guilherme? Mas a gente vê muito stock picker torcendo o nariz para empresas como a própria Melius, Enjoeias, que a gente já citou, outras várias empresas que têm um modelo de negócio muito diferente, então é difícil de você fazer uma análise relativa, né, em relação a tudo que a gente está acostumado. Aí quando começaram a entrar algumas casas, né, no caso da Enjoei, a Verde Asset montou posição relevante lá dentro, e aí começaram a olhar dar mais atenção, mas o fato é que tem muita gente que ainda se preocupa muito com essa continha que você fez, que o preço da ação tem que ser o resultado futuro trazido a valor presente, mas qual que vai ser o resultado dessa empresa no futuro? E que futuro é esse, né? E como é que a gente faz essa conta? Então, eu queria que você falasse, até porque a XP também passou por um pouco dessa descrença, né? De, será que vai dar certo? Será que vai crescer tanto assim? O que uma empresa que tem um modelo de negócio exponencial, quais os cuidados que ela tem que ter para que esse próprio crescimento dela exponencial não faça ela colapsar, né? Meio que o corpo cresceu mais que a perna e ela não consegue mais andar, né? Que dentro da sua história na XP, o que você acha que poderia ser repassado aí para quem tem modelos exponenciais? Eu diria que é fundamental que você vá consolidando cada vez mais receita. Você tem que mostrar que você consegue endereçar cada vez mais receita, né, com menos despesa, entregando cada vez mais qualidade para o seu cliente. Então, de forma ampla, a minha definição de empreendedorismo é basicamente essa, né? Se você conseguir trazer mais receita, controlar a despesa e encantar cada vez mais o seu cliente, seja ele quem for, você está empreendendo e dependendo do ritmo que você faz isso, você é exponencial ou não. E aí, obviamente que tem algumas receitas que podem até funcionar por um tempo. No caso nosso, a XP, há 10 anos atrás, era uma corretora de valores, né? A gente ganhava dinheiro com corretagem. Corretagem virou zero hoje em dia, ou quase zero.
Então, ao longo do caminho, você tem que ter a habilidade de transformando o seu business em um business antifrágil. Ou seja, como é que eu vou construindo experiências para o meu cliente ainda mais completas e vou construindo novas fontes de receita com menos despesa, né? E aí você vai bolando formas de continuar endereçando outros mercados e com isso deixando o negócio ainda mais consistente. Então, eu diria que o cuidado é esse. Você tem que dosar o curto com o longo prazo. Então, eu acredito menos em empresas que... Sei que a gente fala da Amazon, né? Mas a Amazon é uma exceção. Aquela empresa que só foca no longo prazo e que passa anos e anos e anos sem gerar resultado e um belo dia vira o que virou. É importante você ter em mente que você tem que gerar resultado sim no curto prazo, porque eventualmente acontece uma crise, você não tem mais financiamento e aí, se você não aprender a gerar resultado, você não vai continuar, você não vai ter a capacidade de continuar tomando risco, né? Então, exponencializar isso, é você ir abrindo frente, deixando essas frentes consistentes, colocando as pessoas certas na posição correta, de forma que o pratinho não vá caindo e fazendo essa integração de forma que tudo se encaixe e que, de novo, o cliente lá na ponta seja quem mais se beneficia. O legal, o Guilherme, ter falado que a Amazon é um caso diferente. Tem um exemplo da Apple, que em 2018 tentou fazer isso que a Amazon fez lá em 1997, né? Que foi... A Apple tirou dos demonstrativos trimestrais a venda por unidade por produto, né? Alegando que 90 dias de vendas no iPhone não era o que determinava a força daquela marca no longo prazo. Aí as ações da Apple caíram 7% no dia seguinte, com a perda de 70 bilhões de dólares de valor. Então, o mercado penaliza, tá? Não é que vamos abrir mão de curto prazo e de lucro de curto prazo que vai ficar tudo bem, né? O mercado continua penalizando, mas tem sim, sem dúvida nenhuma, vários exemplos de coisas que estão aí listadas em bolsa com valores negociados a EV por usuário, etc., que a gente vai ter dificuldade de justificar no longo prazo, né? E aí concordo com o Guilherme, quando tiver excesso de capital, a gente vai ver isso, né? E algumas histórias vão se provar, porque o mercado está dando capital para elas existirem, outras histórias talvez não, porque não tinham um modelo de negócio rentável, né? A própria Amazon lá na bolha da .com, ela caiu 80%, né, do valor antes da crise, né? E ele só ficou de pé porque ele tinha um modelo de negócio rentável. Então tem que ter um modelo de negócio rentável. Assim, o difícil é separar quem é rentável de quem não é, né? Eu posso complementar aqui também com um pouco mais um aspecto que eu me lembrei aqui agora, né? Acho que no final o processo de crescimento exponencial ele vai muito da cultura da companhia, né? Acho que toda empresa, todo empreendedor é um pouco sonhador, né? E sonhar é fácil, sonhar é mais fácil, né? O difícil é você construir as pontes que linkem o presente com esse sonho grande de longo prazo. Então, ter uma empresa que realmente tenha sonho grande como um pilar importante, e a gente tem isso na XP, é algo que faz diferença. Então, querer que a sua empresa seja exponencial e você não ter esse valor internamente e colocar em prática isso, é difícil que ela tenha essa característica, né? Então, aqui na XP, a gente pede o tempo inteiro que as pessoas acreditem no impossível, que elas ousem, que elas pensem fora da caixa, e não só isso, mas que construam as pontes, assumam riscos, errem, corrijam rápido, e é esse exercício que se praticado em larga escala e a longo prazo que vai mostrando que essa dinâmica funciona, né? Então, acho que era importante ter esse complemento aqui também. Guilherme, se tivesse que escolher entre ser sonhador ou ser engenheiro, esse fabricante de pontes,
o que você acha que é mais importante? Se tivesse que escolher só uma, tem que ter sonho grande ou tem que saber construir a ponte? É que uma coisa não vive sem a outra, infelizmente. Se você for só um sonhador, você vira aquele sujeito lá que tem ideias muito boas e que no final não coloca nada em prática, né? Ao mesmo tempo, se você só sabe construir a ponte, mas você não pensa fora da caixa, você não está mirando em lugar nenhum, né? Então, é a combinação das duas coisas que faz com que você vire uma empresa exponencial e você vá criando a cultura do impossível. Né? Então, eu sei que você não queria essa resposta, mas... Não, você pode ter o sonho grande de construir pontes também, né? Acho que dá para juntar as duas coisas numa só. Eu fiquei com uma dúvida, Furtado. No fim, a Apple voltou a divulgar os resultados trimestrais de iPhone ou continua com isso até hoje? Não, eles tiraram esse dado, né? Mas lembrando que assim, aqui é um dado de performance de curto prazo que foi retirado dos demonstrativos. Não tem a ver com o lucro da empresa, né? Mas é um dado de performance de curto prazo, uma quebra que eles entendiam que não tinha nenhuma correlação com o valor da empresa no longo prazo ou com a capacidade dessa empresa de gerar fluxo de caixa no longo prazo, que é o que faz o valor de qualquer companhia, né? Mas eles foram bem penalizados por conta disso. Assim. Esse debate, Renatão, ele é muito longo, tá? Assim, lá fora, especialmente, o Warren Buffett já escreveu artigo pedindo para as empresas pararem com os guidance trimestrais de resultados, porque para você entregar um guidance de lucro por tri, né, por ação, os CEOs, na média, tomavam decisões ruins para o ambiente de negócio ou para a própria economia, né? Então, deixava de gastar com marketing, deixava de gastar com pesquisa e desenvolvimento para entregar aquele lucro do trimestre, né? Então, fazendo aqui uma conclusão em cima disso, assim, esse é o risco que a gente não quer incorrer, tá? A gente não quer penalizar uma empresa que gastou um pouco mais de marketing no trimestre, desde que a gente entenda que esse é um investimento que vai trazer retorno, né? A gente tem que olhar sempre do ponto de vista estrutural se essa empresa está ganhando mercado e está caminhando para a liderança de mercado. Então, e isso não tem nada a ver com aquele gasto a mais ali de P&D no trimestre, né? Eu acho que... E o mercado opera muito isso. Assim, a gente vê as ações oscilarem por conta de um resultado de 5% acima do esperado, 5% abaixo do esperado, normal, faz parte, a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber se aproveitar desses movimentos, mas a gente está sempre, quando a gente pega um resultado para olhar, a gente está sempre preocupado com se estruturalmente essa empresa está se tornando melhor e se ela está caminhando para o objetivo de liderança e de crescimento ao longo do tempo, né? Então, esse que é um foco grande que a gente tem aqui. E aí é legal você entrar nessas discussões que você pega claros movimentos de empresas, algumas empresas inflando resultados de curto prazo. Então, tem detalhes de contabilidade legais, assim, para a gente debater um dia. Assim, desde um varejista, quando ele coloca estoque para dentro, ele aumenta a margem do trimestre, apesar de não ter vendido ainda esse produto, através de bonificação. Então, quando você vê um varejista aumentando muito estoque ali no final do trimestre, desconfia. Igual a esse detalhe que eu falei, tem vários, e a gente tem que se dar o trabalho de olhar para ver se aquele resultado ele realmente representa o sucesso ou não daquela empresa. Mas acho que tem um desafio aqui, até encaixando um assunto aqui na sequência, essa abundância de capital, essa abundância de fundos, de dinheiro novo e etc., isso fomenta um empreendedorismo nunca visto antes na história do mundo e do Brasil até, né? E aí, assim, eu me pergunto um pouco, né, como é que vai ser os próximos 5, 10 anos, né? Se essa abundância de capital continuar ativa, porque a minha margem é a tua oportunidade, né? Se eu tenho alguma margem, vai surgir algum empreendedor que vai tentar furar essa minha margem e trazer uma experiência ainda melhor para o cliente. Então, hoje em dia, né, eu diria que cada vez mais as empresas precisam focar no cliente, sem dúvida nenhuma, mas precisam
ter a melhor experiência possível com o menor preço e essa mentalidade é a mentalidade de longuíssimo prazo, né? Então, você não pode deixar com que ninguém ache que o seu negócio é bom o suficiente para que queira competir contra você e colocar o preço ainda mais baixo. E vou além, né? Muitas vezes você tem que aprender a ganhar dinheiro de forma diferente, né? O que você tem que aprender a zerar algumas receitas e aprender a formar novos modelos de negócio para que você possa monetizar de outras formas, né? Então, é uma certeza que nos próximos anos o mundo vai ser cada vez melhor para o consumidor e vai ser cada vez mais difícil para o empreendedor, porque, de novo, essa exuberância e esse senso de empreendedorismo cada vez mais latente torna tudo mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, traz uma oportunidade, né? Porque você tem as pessoas mais conectadas, você tem mais tecnologia, você consegue ser uma empresa ainda mais escalável, ainda mais global. Então, no final, a moeda tem sempre dois lados, né? Deixa eu trazer uma pergunta mais prática aí, ô Furtado, porque a gente falou muito sobre visão de longo prazo, o Guilherme falou da importância também de entregar no curto prazo, porque não dá só para mirar o longo prazo, se esse prazo for muito longo, né? Mas dentro da gestão, vocês pensam também dessa forma? Vocês têm a carteira de longo prazo, mas tem aquelas coisinhas que, isso aqui eu acho que vai andar nos próximos meses, ou a cabeça é sempre totalmente voltada para o longo prazo? E aí essa pergunta é muito mais um pretexto para falar, poxa, abre aí a carteira e vamos ver o que é longo prazo mesmo na prática, aí no XP Long Term. Tá, acho que a nossa cabeça funciona muito naquele 80-20 que eu comentei, daquele estudo lá sobre a relevância do crescimento de lucro e a relevância do movimento de preço para o retorno final de uma ação, né? Então, a gente aqui não quer ser purista de ficar com uma posição gigante numa empresa que a gente sabe que os próximos resultados vão ser ruins e que o mercado vai me dar a oportunidade de eu comprar ela um pouco mais barato, né? Então, mas eu diria que isso ocupa 20% do nosso tempo, Salomão. Assim, 80% do nosso tempo é numa discussão sobre qual é o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar daqui a 3 anos, né? 4, 5 anos. Então, a partir de 3 anos é onde a gente acha que a gente aqui que investe em ações listadas em bolsa, public equity, a gente tem que olhar, né? Mas a gente sabe que no meio dessa estrada tem quebra-mola. Então, citando um exemplo de uma posição que a gente tem no fundo, que é a Stone, a Stone está lá fazendo um business de adquirência, iniciou para um business de pagamento, né? Mas eles têm um propósito por trás que é melhorar a vida do pequeno e médio empresário brasileiro, né? Então, ele entrou via pagamento, mas o propósito é um pouco maior do que isso, né? Que é como é que eu faço para essa loja que eu atendo aqui com a minha maquininha vender mais, né? Como é que eu faço para ele gastar menos? Como é que eu faço para ele ter as coisas do business dele mais organizadas e por aí vai? Só que nesse caminho de longo prazo, a empresa tem um desafio, né? Que é o business de pagamento, ele é um business que vem sofrendo muita competição. Então, as margens são decrescentes no business de pagamento. E a gente hoje roda com uma posição em Stone que é menor do que a gente acha que o longo prazo nos diria para ter, porque a gente entende que no curto prazo a empresa está sofrendo uma pressão competitiva que vem antes de adicionar novas receitas no crédito lá, que eu acho que é o grande novo profit pool que a empresa está atacando, né? Então, a gente tem hoje lá 4% do fundo e teria facilmente 8% se eu não estivesse vendo que o curto prazo os resultados vão ser piores, né? Mas, mais uma vez, o movimento para vir de 8 para 4 é uma coisa que gasta 20% do nosso tempo. E aí tem outros cases legais que eu acho que vale a pena citar, tipo, falei da Renner, né? A Renner é uma empresa que está fazendo uma transformação no modelo de negócio. A Renner, se a gente fosse olhar para a Renner pelo modelo de negócio antigo, vamos dizer assim, um varejista tradicional que tem um produto muito bom, então atende o cliente muito bem com um produto bom, num preço bom, muito eficiente, com uma capilaridade grande pelo Brasil e uma presença no e-commerce ok, né? Se você for olhar para a Renner dessa forma, a Renner vai estar lá negociando entre 22
24 vezes o lucro, que é um múltiplo abaixo até do histórico para a Renner, né? Um múltiplo relativamente barato. Mas quando o mercado projeta a Renner, e se você for conversar com alguns analistas, você vai ver que o mercado projeta a Renner negociando a 28, 30 vezes o lucro, né? Por quê? Porque dentro do demonstrativo financeiro da Renner está passando alguns investimentos em tecnologia, em aumento de estrutura de novos negócios, M&A, etc., que são investimentos que vão trazer novos profit pools, né? Aquele crescimento horizontal que o Guilherme comentou. Então, a empresa vai crescer no business financeiro para fazer coisas que ela não faz hoje. A empresa vai ser uma plataforma para conexão de sellers venderem no online também. Isso custa dinheiro no curto prazo para você conquistar um profit pool de longo prazo. Então, hoje o mercado enxerga a Renner a 28, 30 vezes e conecta isso com o múltiplo histórico dela. A gente acha que é um pouco errado, você deveria olhar para a Renner as it is, né? A Renner antiga, negociando a 22, 24 vezes e fazer uma aposta se aquele investimento que a empresa está fazendo de curto prazo, né, do lucro de 2022, se isso vai gerar resultado 3, 5 anos à frente, né? Então, acho que esse é um exemplo bem legal assim, de uma empresa que está abrindo mão de um pouco do resultado de curto prazo para mudar o modelo de negócio e tentar um objetivo maior, assim, na linha do que o Guilherme falou, que para você ter stickiness do cliente, você zera a corretagem e oferece um outro produto que tem rentabilidade. Eu acho que é nessa linha que várias companhias que a gente está acompanhando estão indo, né? E a gente vê com bons olhos, porque nesse mundo onde o capital é abundante e a tecnologia é muito barata, o assunto opcionalidades, né, que é aquele crescimento horizontal da empresa, um novo produto, uma nova geografia, tem uma probabilidade maior de dar certo, né? E geralmente essas opcionalidades elas vêm com um investimento de curto prazo que vai bater um pouco no lucro de algumas empresas. Então a gente tem que investigar de perto assim, para ver quem é que está fazendo um investimento que, do nosso ponto de vista, pode trazer retorno grande no médio e longo prazo. Eu queria aproveitar o Furtado, você citou algumas vezes aí uma buzzword aí do mercado hoje, né, que é a questão do propósito. Que é uma coisa que parece que essas empresas estão cada vez mais focando e falando disso, né? Algumas décadas atrás parece que começaram a se falar em missão, hoje se fala mais do que missão, se fala em propósito. Eu queria dar a visão de vocês dois, do Guilherme do lado de empreendedor, empresário, né, e do Rodrigo do Furtado do Stock Picker, a opinião de vocês sobre qual é a verdadeira função do propósito, como é que isso muda a empresa de dentro, né? Qual é a verdadeira função que isso tem, até que ponto isso também não é usado apenas como um marketing, né, como uma ferramenta de comunicação. Queria que o Guilherme desse ao lado dele de empresário empreendedor e o Furtado depois o lado de Stock Pickers, como é que enxerga isso. Guilherme, se puder começar. Bom, Renatão, a questão do propósito você tem que encontrar pessoas que, se você não sabe se comunicar o porquê você existe, você não vai conseguir, a chance de você conseguir encontrar pessoas que se identificam com essa causa é baixa. Então, eu sei que tem também uma questão de marketing, mas eu entendo que isso vem a reboque. Quando a gente fala transformar o mercado financeiro e melhorar a vida das pessoas, a gente está buscando pessoas que se identificam com essa causa. Isso é uma causa, isso é algo que a gente vai dedicar às nossas vidas e fazer cada vez melhor a cada dia. Então, e quando você tem um porquê claro, você consegue tirar de novo o melhor de cada pessoa. A pessoa chega lá, olha, você tem aqui tá aqui o seu emprego, aqui a tua mesa, aqui a sua cadeira, vá lá e ajuda a gente a fazer dinheiro. Isso não é um projeto que cativa, isso não tira o melhor de cada ser humano. Obviamente que fazer dinheiro faz parte do processo, desde que você faça da forma correta, encantando o cliente e assim por diante. Mas é importante que você tenha uma causa que possa mover, que possa, acima de tudo, mostrar às pessoas que isso é um foguete que vai para Marte. As pessoas querem se sentir, ainda mais nesses tempos de hoje de mídias sociais, onde as pessoas conseguem expor suas vidas e todo mundo consegue saber o que é legal, o que não é tão legal.
Ninguém quer sentar numa Kombi que vai na padaria. Você quer sentar numa nave que possa chegar em Marte, né? Novamente, e que isso seja algo que faça a sua vida valer a pena. Então, o propósito ele tem esse intuito. Obviamente que isso também fala fala com o marketing, fala como a empresa vai se comunicar no mercado, e isso também traz engajamento dos clientes, né? Então, eu diria que é assim que eu encaro esse tema. Enfim, do meu lado, corroboro com o que o Guilherme falou, assim, da porta para dentro, né, do que o propósito traz em termos de engajamento, criação de cultura, etc. O que eu posso acrescentar como investidor é que quando a gente olha um propósito, e para ter certeza que o propósito não é só mirar na lua e não tem não tem nada mais robusto por trás, a gente primeiro tenta entender a transformação desse propósito em objetivo financeiro para a companhia, né? Porque no final das contas a gente tem que traduzir ele no fluxo de caixa de longo prazo, que é o que determina o valor da companhia, né? E a gente tenta entender, e aí nas reuniões com o management, com os conselhos, etc., a gente tenta entender qual é o roadmap até lá, né? E é claro que esse roadmap, sabendo que esse roadmap vai mudar no tempo, né? Assim, as empresas se adaptam, a realidade muda, as empresas mudam de direção, mas a gente tem que entender que não é só mirar na Lua, né? É mirar na Lua com um caminho estabelecido para os próximos anos, para que você tenha certeza que você chega lá em algum momento do tempo, né? Então, cabe a nós aqui, o time de análise, o time de gestão, a confrontar as empresas sobre o caminho até esse grande profit pool que a empresa está buscando, né? Então, a gente pega o propósito e tenta quantificar o propósito para ajudar a determinar o valor da companhia. Eu vou já partir para a última pergunta antes do nosso ping-pong, que é aquela hora que a gente faz uma pergunta e uma resposta direta. Essa pergunta é direcionada para o Guilherme, Furtado pode comentar, obviamente, porque em 2019, Guilherme, quando você veio no Stock Pickers, teve um cara que eu sei que você gosta muito dele, ele também gosta muito de você, ele te mandou uma pergunta, né? Que é o Martin Escobari, da GA, e dessa vez não teve pergunta dele, mas ele participou recentemente de um evento na Verde, e ele falou, a última fala dele lá no evento da Verde Week foi essa aqui, eu vou passar aqui para você. Ele disse que as melhores coisas da vida acontecem por acidente, e se você está disposto a encontrar ouro no acidente, as coisas tendem a dar certo. Mas para isso você tem que ter humildade de saber que você não cria a sua própria sorte. A sorte aparece na sua frente, e para você capturar ela tem que ter muita coragem, muita paixão e muita loucura. É maravilhoso que o universo nos dá cada presente, e as melhores coisas acontecem por acidente. O Martin fala muito da abraçar a beleza do caos, né? De que a gente não consegue controlar tudo que acontece ao nosso redor, mas a gente tem que aproveitar essas chances. Enfim, queria saber o que você acha disso, o quanto que um empreendedor, um empresário, o quanto que tem que ter de plano próprio, né? Mas o quanto que tem que ter dessa tal humildade de saber que você não controla o que está ao seu redor. Essa frase do Martin é como a gente encara também a empresa, é um caos organizado, digamos assim, e é a certeza de que você não sabe nada, e no final é saber que o sucesso vai de muita tentativa e erro. Você vai bater com a cabeça várias vezes na parede e você vai sempre tentar acertar, porque os dados e os fatos te levam naquela direção, mas você tem que saber que você pode errar, então você tem que ser extremamente humilde o tempo inteiro e corrigindo rápido tudo que não te parecer razoável. Então esse exercício de tentar, errar, corrigir, levantar e de novo, que vai te fazendo acertar. Você não vai dar... Aliás, você até pode dar um tiro e acertar na mosca, mas vai ser sorte. Você vai ter que dar 10 tiros, você vai errar 9 e aí você vai ver que um sem querer se acertou. Então isso é a vida como ela é.
E aí isso deixa um pouco a vida caótica, né? No sentido de que você faz muita coisa e são poucas coisas que no final dão certo. Eu sempre disse na empresa que talvez eu seja a pessoa que mais tem errado ao longo dos anos todos, mas sempre errei curto, sempre acertei longo. A gente não gosta de pessoas na XP ou de áreas que sejam certinhas. A gente quer time realmente que fique errando, fique acertando, fique corrigindo. Quem não está errando não está usando a pista toda no bom sentido, né? Obviamente que usar a pista toda dentro das regras e das leis, mas essa ousadia de querer sair um pouquinho na curva, de querer derrapar um pouco na chicane, que faz com que você vá testando o limite do seu carro e fazendo ele andar cada vez mais rápido e ser cada vez melhor. Então é assim que as coisas funcionam, e você tem que fazer com que essa cultura não fique só dentro de você. Você tem que empoderar as pessoas e fazer com que isso vire de fato uma cultura corporativa que esteja dentro de todo mundo que faz parte do seu time. E aí quando você consegue horizontalizar a empresa nesse nível, aí sim eu diria que você começa a implementar uma cultura exponencial e você vai tirando novamente aqui o melhor de cada ser humano. O ser humano faz coisas incríveis, né? Desde que você crie os incentivos corretos e você deixe ele aprender com os erros. Então, é por aí. Quer comentar, Furtado? Não tenho nada a acrescentar, cara. Vou pegar o gancho que você puxou uma frase do Martim, e eu acho que teve uma vez que ele participou, se não me engano foi no meio da pandemia que ele participou, agora não me lembro se foi aqui com vocês ou se foi com o próprio Private lá, que ele fala de checklist de investimentos, né? E aí ele cita 3 coisas, que é um mercado muito grande e crescente, ou seja, um sonho grande, né? Um grande propósito, acho que isso traduziria. Um modelo de negócio rentável, né? E a gente falou muito disso, né? O que é um modelo de negócio rentável? A gente vai ter que separar dentro dessas empresas que estão vindo aí o que é rentável e o que não é. E 3 pessoas, né? Que o Guilherme falou bastante. Então, e que esse seria o checklist de forma geral que determina um bom investimento, né? Então, acho que consolida bem como última pergunta aqui tudo que a gente falou. Cara, foi muito inspirador essa resposta do Guilherme. Eu acho que a gente pode entrar no ping-pong de maneira plena. Ou você tem mais alguma coisa, Renato Santiago? Voltou de 8 meses de férias, né? Pode estar cheio de coisa pra perguntar, né? Não, tô até desatualizado. Vambora, ping-pong. Tá, beleza. Gente, o ping-pong fatiou, passou, tá? Uma pergunta, uma resposta, não precisa pensar muito. A primeira é um livro, tá? Pode ser um livro recente que vocês leram, um livro sobre o tema a longo prazo, enfim, um livro pra gente colocar na nossa biblioteca Stock Pickers. Quer começar, Guilherme? Posso começar sim. Olha, o livro que eu mais li na minha vida foi o livro do Shackleton, aquele navegador que foi pro... A Incrível Viagem de Shackleton, é isso? Isso aí. Por fugir o nome. Obrigado, Renatão. A Incrível Viagem de Shackleton. Um livro incrível que fala sobre o impossível. Talvez seja a história, assim, a coisa mais impossível que um ser humano já fez foi o que ele realizou com o time dele. Leiam. Do meu lado aqui, Feitas para Durar, é um livro antigo, antiguíssimo, já citado aqui várias vezes. Eu sempre escuto que, tudo bem, mas várias das empresas que estão no livro já nem existem mais, mas acho que ele tem os 2 pontos, né? Ele ensina você a pensar no longo prazo e ensina a ter a humildade também de mudar o rumo no meio do caminho, né? Porque várias das empresas ali que eram citadas como cases de sucesso, hoje já não são mais um case de sucesso. Então, acho que é um livro legal para quem pensa aí em investimento a longo prazo. Furtado, qual é a ação que você acha que é a mais de longo prazo da sua carteira hoje? E Guilherme, daqui uns 10 anos, onde você acha que a XP vai estar? Primeiro com o Furtado, que a pergunta do Guilherme é mais difícil. Cara, ação mais de longo... É difícil mesmo essa pergunta. Ação mais de longo prazo, né? Dentre as ações de longo prazo, vou te falar uma que é uma posição pequena, mas o IPO foi feito agora, que é a Vtex, uma empresa de software as a service.
com uma posição bastante consolidada no Brasil e América Latina, tentando explorar Estados Unidos e Europa, né? Não é barato, tá? Não, se você fizer a conta do quanto que o mercado que a empresa tem hoje na América Latina e quanto que ela vale, você não está pagando barato por isso, mas se a tentativa aí de Estados Unidos e Europa der certo, e é muito difícil fazer, mas os fundadores estão lá tentando botar de pé, com aquela visão de empreendedor, é uma opcionalidade que tem um valor gigante, né? Então, acho que é uma empresa procurando um profit pool enorme, com pessoas muito competentes, com visão empreendedora e um modelo de negócio muito rentável. Pensei que você fosse falar XP, Furtado. Não posso. Tá bom. A gente não pode investir em XP aqui. Beleza. Mas se puder, seria, né, Furtado? Seria, sem dúvida nenhuma. Ai de mim, né? Olha lá. Nosso maior cotista está aqui, tem que falar que é XP, né? Olha, eu diria que o que eu espero que a empresa... Aliás, onde eu tenho certeza que a empresa vai estar daqui a 10 anos, ela vai ter colocado o mercado financeiro brasileiro e parte do mercado financeiro mundial de ponta cabeça. O mercado financeiro brasileiro é dominado por meia dúzia de bancos, e vai ter uma desconcentração bancária muito grande, e eu acredito que a XP vai continuar liderando esse processo ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos à frente. Então, de fato, ter uma empresa do setor financeiro focada nos clientes, ajudando o brasileiro a investir melhor, se consolidando como a principal empresa de serviços financeiros do Brasil, é um objetivo que a gente está perseguindo, e eu não tenho dúvida que entre 5 e 10 anos a gente vai chegar lá. Ô Renatão, e a gente, cara? Onde é que vai estar o Stock Pickers daqui a 10 anos, hein? Nossa, pergunta difícil, a gente já vai estar eu quarentão, você cinquentão, a gente vai parecer o tio da Suquita, né, fazendo piada. Mas isso a gente já aparece, lamento informar que a gente já aparece. O pessoal nem vai entender a piada do tio da Suquita, né? A gente tem que pensar nem existe. Negócio, cara. Não sei se existe Suquita mais, mas assim, os novinhos não tomam refrigerante, né? Então tem que usar outra metáfora aí. Pois é, vamos ter que pensar nisso aí. Próxima reunião do Stock Picker já tem pauta. Isso aí. Guilherme, XP acabou, não tem mais, assim, você saiu da XP, vai montar um negócio do zero. Agora, olhando aí para os profit pools, todos os mercados endereçáveis, os KPIs, toda essa sopa de letrinhas aí que a gente tem, onde você miraria os seus esforços para montar uma nova empresa? Salomão, a minha cabeça não permite esse exercício. Não tem a menor chance. Então eu sou totalmente focado, a minha vida é XP, só penso em XP o tempo inteiro. Então a única coisa que eu domino e quero continuar fazendo cada vez melhor é o que eu faço aqui. É difícil você fazer uma coisa bem feita na vida. Aprender a fazer outra é mais difícil ainda. Então o que eu acredito é no que a gente faz, e tenho certeza que é extremamente sólido, consistente, e todo empreendedor mesmo, né? Por mais que ele trace metas de 5, 10, 20 anos, o que ele quer é continuar melhorando. É como aquele avião que ele sabe que pode voar mais alto e mais longe. Então, XP, XP, XP. Excelente, muito bom, muito bom. Me pegou de surpresa, mas muito bom. Então tá, vamos encerrar assim esse papo especial aqui de longo prazo. Espero não demorar muito pro Guilherme voltar, porque hoje de manhã, antes da gravação, pude reescutar o nosso papo lá de 2019, e é sempre um exercício muito bacana. Primeiro para ver como a gente tá um pouquinho mais desenvolto, hein, Renatão? Nossa, a gente tava travado aquele dia, morrendo de vergonha. Eu parecia o repórter Vesgo, né, de terno e all-star. Mas o papo em si foi bem legal. Daquela vez tinha plateia, né? Também tinha essa tensão a mais. Tinha essa tensão a mais, Guilherme, brigadão por ter aceitado o convite para voltar ao Stock Pickers, beleza? Bom, obrigado. E é sempre importante comentar, por Furtado aqui, nosso sócio na empresa, sou o principal. Não sei se eu sou o principal. Bom, era o maior acionista do fundo até pouco tempo atrás. Espero que ainda continue. Aliás, espero que tenha outros maiores hoje em dia.
Isso, daqui a pouco. Mas ainda é. A principal pessoa que cobra os resultados do fundo é o Guilherme. Isso. E a melhor maneira de investir em boas empresas a longo prazo é participando de bons fundos como o XP Long Term do Furtado. Então no final fiz aqui o jabá. Não, e faz todo sentido, né? Afinal, como o Guilherme está com a cabeça toda na XP, então ele terceiriza os investimentos ali para o Furtado. Isso aí. Talvez o Renatão iguale o benchmark quando caia, daqui a pouco cai o bônus, né? Talvez ele possa ultrapassar como o maior cotista. Vamos ver. Mas Furtado também... Aí ganha o telefone vermelho para reclamar. O processo seletivo aqui é difícil, viu, Furtado? Vou dar uma olhada. Tá bom. Vou fazer um esforço. Ô, Furtado, valeu demais pela participação, pelo papo de longo prazo, pela aula de investimentos. E, bom, você já é de casa, mas as portas do Stock Pickers estão sempre abertas para você. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Thiago, Renato. Obrigado pela presença aí do Guilherme também. E pela confiança de ser o nosso maior cotista. Boa, e desse jeito a gente encerra nosso papo. Renatão, valeu demais. Valeu. Nando Lima, valeu pela produção e edição. Na semana que vem a gente está de volta com mais Stock Pickers aqui sempre no seu podcast favorito. Um beijo no coração, fiquem bem e tchau!